Você sabe explicar por que quando você toma uma certa quantidade de álcool, uma cerveja ou vinho, acontece algumas coisas no seu corpo, às vezes fala um pouco enrolado, fica um pouco tonto? Por que essas coisas acontecem? Como é que o álcool age no nosso corpo? Existe alguma dose de álcool que é ideal? Bom, primeiro, o álcool ele consegue ter acesso a vários tecidos, a vários órgãos, por causa da molécula do etanol. É uma molécula muito lipossolúvel, ou seja, ela consegue atravessar a membrana celular de uma maneira muito fácil. Então ela consegue atravessar uma barreira que a gente tem em torno do nosso sistema nervoso central, que é a barreira hematocefálica. Por que é importante saber sobre a barreira hematocefálica? Porque não é qualquer remédio, não é qualquer comida que você coloque para a boca que vai chegar no seu cérebro. Por exemplo, para eu conseguir tratar a meningite, eu preciso então usar um antibiótico que chegue no cérebro, que atravesse a barreira hematocefálica. Não vai ser o mesmo antibiótico que eu vou usar para uma cistite, para uma infecção da bexiga, tá certo? Então assim, o álcool, ele consegue atravessar a barreira hematocefálica. É uma barreira mais difícil ali, ela vamos dizer assim, com o endotélio, né, o vaso sanguíneo do nosso cérebro, ele é mais junto, ele é mais difícil da substância conseguir atravessar. Mas por causa do álcool ser lipossolúvel, ele chega lá, ele chega para várias regiões do nosso corpo. E como que é a absorção? A mucosa da boca e o esôfago absorvem um pouquinho de álcool. O estômago, mais ou menos, é uma absorção moderada. O estômago e o intestino grosso também. Quem é que mais vai ser importante ali para a absorção? É o intestino delgado. Por que é relevante para você saber que o intestino delgado participa e é muito importante para a absorção do álcool? Porque você deve ter conhecido nas suas aulas de biologia e no ensino médio que o intestino delgado, quando tem um problema ali, quando tem algum câncer ali, é algo mais perigoso, porque a maior parte dos nossos nutrientes são absorvidos. O álcool, ele vai atrapalhar a absorção de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis, principalmente a vitamina B, a vitamina B1, a tiamina, que é a vitamina B1. E a gente conversou sobre ela um pouquinho na síndrome de Korsakoff. Eu fiz um vídeo sobre o problema que acontece no nosso cérebro quando falta B1. Né, ou aquele etilista crônico, que aí você chega, nossa, lembra que a gente lutou junto na guerra do Vietnã? E ele fala, lembro, e foi aquela vez que aconteceu isso e aquilo. Ele começa a confabular, ou seja, ele começa a contar coisas que nunca existiram. Por quê? Porque ele tem um lapso na memória, ele tem um buraco que ele preenche com aquilo que ele acha que aconteceu. Porque existe uma atrofia que vai acontecendo principalmente no lobo frontal. Eu não iria falar sobre isso agora, mas já aproveitando o assunto aí de vitamina B, rapidinho sobre a vitamina B12, está acontecendo muito caso de degeneração combinada subaguda por falta de B12. Aonde que tem B12? Proteína. O que acontece é que a gente está tendo muitas pessoas que estão aderindo a uma dieta vegetariana, uma dieta vegana. Isto é algo muito sustentável para o mundo, mas tem que tomar muito cuidado com a saúde. Tem que fazer o acompanhamento de como que está a vitamina B12, porque ela é fundamental para a bainha de mielina. E o que é bainha de mielina mesmo? É aquela membrana, aquela bainha, aquilo que faz o envoltório do nosso nervo. Então assim, bainha de mielina, nervo, não tem só no cérebro, tem também, mas tem em toda a medula. Para eu conseguir fazer um movimento, preciso que o meu neurônio saia aqui do cérebro, tem um neurônio, passa pela medula, vai fazer conexão com outro neurônio, e o neurônio daqui saia da medula e vai inervar o meu músculo, e vai fazer a contração, é que ele faz a atividade que eu quero, que meu cérebro mandou. O que acontece é que quando eu tenho, então, problema na bainha de mielina, eu vou ter problema nos movimentos. Ácido fólico também vai atrapalhar a absorção, o armazenamento. O fígado vai estar ali ocupado. Peraí, tá chegando o álcool aqui, a gente precisa tirar essa toxina do nosso corpo. Um dos motivos que gestante não pode ingerir álcool é porque vai atrapalhar a absorção do ácido fólico, importante para a formação do sistema nervoso do embrião. Então, por isso que é um dos motivos que gestantes não podem
beber. Até porque, lembra, uma substância lipossolúvel, então vai passar muito facilmente a placenta. E como é que as pessoas bebem? As pessoas bebem errado. Elas começam a tomar uma cerveja, aí começam a parar de comer. E aí vai tomando outra, porque já não sente mais fome. E por que isso acontece? Porque um drink equivale a mais ou menos 70 a 100 quilocalorias. Isso equivale a um pão francês. Eu falei um drink. Quando a gente pega então a literatura, o que para a literatura significa um drink? É 0,02 gramas por 1 decilitro. Isso equivale a mais ou menos, tá, 340 ml de uma cerveja ou 115 ml de um vinho não encorpado, 43 ml de vodka. Então isso seria um drink. Ou seja, é aquilo lá, a barriga de chope, né? Às vezes a pessoa não come e não consegue entender por que não consegue emagrecer, porque está ali tendo um consumo calórico, mas presta atenção, é caloria vazia, não tem nutriente, não tem vitamina, não tem proteína, não tem nada que seu corpo vai precisar para outras coisas. Então, não é porque a pessoa tá ali, às vezes, com um barrigão, que ela tá bem nutrida, tá certo? A gente tem que ter isso em mente. Cerveja não é alimento, porque é caloria vazia. Outra coisa que é errado, tomou muita bebida, daí em jejum, vai causar hipoglicemia. Por quê? O fígado, ele não vai conseguir fazer o processo de gliconeogênese, ou seja, de formar a energia que o nosso corpo precisa. Porque você tá ali, comeu alguma coisa, pelo sistema porta, vai passar pro fígado. Ou seja, eu comi alguma coisa, intestino, fígado. O fígado vai olhar assim, vai começar a pegar as coisas, né? Vai pegar a glicose, vai começar a pegar as vitaminas, vai começar a armazenar, guardar do jeito e preparar de um jeitinho ali que o nosso corpo precisa. Só que o fígado, ele vai estar ali fazendo o quê? Tentando tirar aquele álcool do corpo também. E qual é o problema da pessoa ter hipoglicemia? E qual é o problema da hipoglicemia? Pode em algumas pessoas dar desmaio, ter crise epiléptica, várias coisas que não é bom ter hipoglicemia, tá certo? Ou seja, se eu tenho só álcool ali passando num tubo, então esse tubo vai estar em contato só com álcool. Vai ser muito fácil de absorver o álcool e todo esse álcool ir pro sangue de uma vez só. E o fígado não vai dar conta. Existe uma quantidade certa de gramas de etanol que é incompatível com a vida. O nosso corpo não aguenta. Então quando você ali tem carne, você tem carboidrato, comeu alguma coisa, vai estar aquelas comidinhas ali e vai estar o álcool. Então vai estar em contato com a parede a comida, vai estar em contato com a parede o álcool. Então vai demorar um pouco mais para absorver. Demorou mais para absorver, o fígado tem mais tempo de conseguir ir tirando aquilo que está chegando de álcool para ele. Por exemplo, 0,3 gramas por decilitro já leva ao coma leve, 0,4 leva à morte. Teve um caso em Bauru de um estudante da Unesp que morreu, né, numa festa. E quantos casos não acontecem por aí? Tem que tomar cuidado, porque X de vodka equivale a X de cerveja, que equivale a X de vinho. Tem que olhar a porcentagem, o teor de álcool. Não precisa tomar um monte para você sentir efeito. 0,02 já começa a sentir efeito. Para que chegar a 0,4? O que acontece no cérebro? O etanol vai se ligar a um receptor de GABA. É um neurotransmissor inibitório que a gente tem no nosso cérebro. Ele vai se ligar ao GABA, que é justamente o mesmo local, por exemplo, que os benzodiazepínicos também vão se conectar. É por isso que não pode usar benzodiazepínico com álcool, tá? Álcool e antibiótico, pelo amor de Deus, tem antibiótico que não tolera o álcool. Ah, mas uma vez eu tava usando amoxicilina e tomei álcool, eu tava usando um antibiótico X e tomei uma cerveja e não aconteceu nada. Filho, primeiro, também depende um pouco da classe do antibiótico. Tem classe de antibiótico que se você tomar, filho, não vai sobrar você no dia seguinte. Poxa vida, você está acabando com o efeito ali muitas vezes do antibiótico. O antibiótico precisa passar por uma cadeia de enzimas ali do fígado que precisa estar ali livre para usar para o antibiótico poder ser metabolizado. Porque também
epilépticos e quem usa drogas anticonvulsivantes não pode usar álcool, porque diminui o limiar para crise convulsiva. Por que isso acontece? Imagina, eu estou o tempo todo jogando muito GABA no meu sistema nervoso central. Eu vou ter que fazer o quê? Aumentar receptor de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então eu aumento um monte de receptor de glutamato. Aí o indivíduo deixa de beber, parou de beber, o que vai acontecer? Eu tenho um monte de glutamato lá, um monte de receptor. Chegou o glutamato, grudou lá, vários, a pessoa começa a entrar em convulsão. Muita excitabilidade no cérebro dela. Vocês viram no vídeo sobre epilepsia, vocês viram o início do vídeo, o ECG lá, mostrando assim, ó, o cérebro tava lá, doidão, disparando um monte de potencial de ação, certo? Um monte de neurônio disparando. Então, assim, por isso que também o abuso é muito sério. Deixa eu falar uma coisa boa, porque parece que até agora eu só falei coisa ruim. Existem alguns efeitos benéficos, tá? Por exemplo, o de aumentar o colesterol da lipoproteína de alta densidade. O que mais? Inibir a agregação plaquetária. A agregação plaquetária, qual que é o problema disso? Coronária, coração, tá? O que mais? AVC. Um drink por dia. 3 drinks já acabou, com qualquer efeito benéfico. Então é por isso que não se costuma divulgar esse tipo de coisa, por quê? Porque a população não tem limite. Então, a mensagem que fica no final é: se for beber, tem que comer, moderação, muita moderação, beber água, logicamente, né? Você não pode desidratar, não pode deixar seu cérebro desidratado, que vai dar uma dor de cabeça tremenda. E uma coisinha, a gente tá falando sobre o GABA, né? Cerebelo. O cerebelo é a região que fica aqui atrás, é a região do nosso sistema nervoso central com a maior quantidade de neurônios ali GABAérgicos. E ele é responsável por quê? Por coordenação, por execução dos movimentos. Então a pessoa que tá ali embriagada, ou aquela pessoa que teve, né, uma isquemia no cerebelo, que teve uma hemorragia no cerebelo, como que vai ficar? Vai colocar o dedo no nariz e faz o quê? Não consegue acertar o dedo. Tem essa alteração de coordenação. Isso é importante falar. Não pode dirigir. E sem cerebelo, não dirige. E por que eu tô falando isso? 40% das pessoas que utilizam bebidas alcoólicas, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, já dirigiu alguma vez sobre efeito do álcool. Pode continuar esse papo de álcool, a gente pode falar sobre mais coisas, dependência, abstinência. Quero fazer outros vídeos sobre cocaína, sobre maconha. Muita gente tem dúvida, muita gente quer saber sobre isso e às vezes tem dificuldade para achar a fonte adequada. Se vocês quiserem ficar sabendo de quando eu lançar esses outros vídeos, vocês ativarem o sininho. Se não ativar o sininho, não tem como saber quando eu vou lançar novos vídeos, tá bom? Além de se inscrever. Tudo bem? Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, manda por fax. Tchau.